professor João Matos aqui novamente, no nosso segundo encontro. Hoje a gente vai falar sobre materiais cristalinos. E o que vem a ser um material cristalino? Longe do conceito coloquial, do conceito do dia a dia, que a gente considera o material cristalino como um material transparente, como se fosse uma joia, uma gema, alguma coisa desse tipo, o material cristalino, na acepção de ciência dos materiais, dentro do contexto de ciência dos materiais, é um material que apresenta uma ordenação a nível atômico. É uma certa repetição de um padrão de organização a nível atômico. Eu coloquei uma pequena definição aqui. O material é classificado como cristalino quando, em seu estado sólido, isso é importante, porque no estado líquido o material está, os átomos estão dispostos de uma maneira aleatória. Então, no estado sólido, apresenta os átomos organizados em um arranjo tridimensional repetitivo ao longo de grandes distâncias atômicas. Eu coloquei uma figura aqui do lado também, que é uma representação pictórica, utilizando laranjas, de uma organização. Dentro dessa ideia aqui, as laranjas seriam os átomos, considerando aquele modelo do átomo como uma esfera rígida. E aqui a gente consegue perceber uma organização. Não é um amontoamento aleatório de laranjas. A gente consegue ver aqui uma arrumação bem característica. Então isso seria um material cristalino. Tem uma organização atômica que se repete, um padrão de organização que se repete. Esse padrão de organização ele foi verificado através da difração de raio-x, que nós vamos ter a oportunidade de estudar em outra aula. Em contrapartida, quando os átomos não se encontram com essa organização, a gente diz que o material é amorfo. Então, outra vez aqui do lado, uma representação bem-humorada, uma representação pictórica, utilizando laranjas também, como se fossem átomos, a gente não consegue nesse arranjo aqui ver nenhum tipo de padrão de organização. Então, isso daqui seria uma estrutura característica de um material amorfo. E isso aqui que eu estou apontando seria característico de um material cristalino. A natureza oferece diversos padrões de organização a nível atômico. E um dos mais corriqueiros é o padrão cúbico. Ou seja, você consegue abstrair um cubo que se repete de forma tridimensional, para frente, para trás, para o lado, para baixo, na rede cristalina. Essa representação artística aqui, da rede cristalina cúbica, ela é bem útil para a gente entender o que eu estou falando. Nós conseguimos ver átomos e no centro aqui, de cada átomo, no caso 8 átomos, eu tenho os vértices de um cubo. Os vértices de um cubo. Então a gente consegue ver, isso daqui é uma figura que você tem que abstrair, é um cubo. Tá? E esse cubo ele vai se repetindo em toda a estrutura, para baixo, para o lado. Tá? E esse cubo é uma figura que você visualiza considerando o centro dos átomos. E nessa organização cúbica aqui, em particular, você vê um átomo no centro do cubo. Então, essa rede cristalina aqui é chamada de cúbica de corpo centrado. O corpo que está no centro do cubo é um outro átomo. Ao lado, a gente consegue ver uma figura com alguns cortes. Seria o mesmo cubo, mas aqui mais real, digamos assim. Apesar de ser uma representação artística, ela seria um pouco mais realística, porque você vê os átomos aqui se tocando. No sentido de ocupação volumétrica, que eu digo, quando eu me refiro a uma figura mais realística. Então eu vejo aqui no vértice do cubo, nos vértices do cubo, 1/8 de átomo. Aqui lá atrás mais 1/8 aqui na frente, 1/8 aqui embaixo. Esses átomos aqui, que apresentam apenas uma fração deles, eles se completam à medida que eu colocar um outro cubo acima desse, um outro cubo do lado, um outro cubo lá atrás. Então eu vou completando até formar o átomo completo. Eu vou completando o cubo até originar todo o átomo. Então é isso, é essa ideia aqui do material cristalino. Não é um material transparente, não é uma joia, é um material que apresenta a nível atômico uma ordenação. Nessas figuras que eu retiro da internet, que eu retiro do YouTube, eu coloco o endereço aqui, para que você possa visitar o canal e ver o restante da informação que ali foi fornecida. Uma outra forma de representar essa figura está aqui ao lado, com átomos um pouquinho menores, para que eu possa perceber o vazio que existe dentro da célula unitária cúbica.
Então eu tenho aqui os átomos nos vértices, nos 8 vértices do cubo, e no meio aqui, no centro, eu tenho um outro átomo. Então isso daqui é uma rede cúbica de corpo centrado. E nós temos outras variações da rede cúbica também. Aqui, por exemplo, eu tenho aquilo que a gente chama de cúbico de face centrada. Eu tenho, novamente, 1/8 de átomo em cada vértice, e eu tenho em cada face do cubo, ou seja, em cada uma das 6 faces do cubo, eu tenho metade de um átomo. Então tem metade de um átomo aqui, metade de um átomo do lado direito, metade de um átomo do lado esquerdo. E esses átomos, eles se completam à medida que eu vou justapondo as outras células cúbicas. Eu vou formando o átomo completo. Então essa daqui a gente chama de cúbica de face centrada. Aqui ao lado tem uma outra representação dessa célula cúbica, né, com um pouco mais de possibilidade de observar os volumes que existem aqui dentro da célula. Então, por exemplo, se eu fosse contar nessa célula aqui representada cúbica, o que eu tenho de átomos ocupando volumetricamente a célula cúbica, eu teria que contar dessa maneira. Ó. Eu tenho em cada vértice, e são 8 vértices, 1/8 de átomo. Então é 1/8 vezes 8. Isso equivale a um átomo. Então, considerando todos esses átomos aqui, ó, todas essas frações de átomo, melhor dizendo, aqui nos vértices, somando todas essas fraçõezinhas, eu tenho um inteiro, eu tenho um átomo inteiro. Se eu for considerar agora os átomos que se encontram nas faces, eu tenho 6 faces, e em cada uma das faces eu tenho metade de um átomo. Então, é 1/2. Então, no total, somando todas essas metades aqui, ó, que se encontram nas faces, eu teria 3 átomos. Então, ao todo, do ponto de vista volumétrico, eu tenho 4 átomos ocupando, né, essa célula aqui. Ok? Temos outros tipos de organização também. Por exemplo, aqui eu tenho uma organização que se chama hexagonal compacta, onde eu tenho um prisma de base hexagonal regular se repetindo. É o padrão de repetição desse material cristalino. Tá? É chamado de célula unitária compacta. Desse canal de YouTube que eu estou referenciando aqui, eu tirei um filmete bem interessante. Na minha época de estudante, lá na década de 80, a gente não tinha esses recursos para poder visualizar. É uma representação artística em computação gráfica, mas ela se presta muito bem para a gente entender essa realidade do que é um material cristalino. Então, ó, vou colocar aqui. Ó. A gente pode observar, né, a rede cristalina se repetindo em todas as direções, ele mostrando ali que a distância entre os centros dos átomos é chamada de parâmetro de rede. Está mostrando uma célula unitária cúbica simples, né, sem nada nas faces ou no centro. Essa é uma possibilidade de existência também. E agora ele vai, digamos assim, mostrar variações dessa célula cúbica. Tá? Mostrando lá, ó, a cúbica de corpo centrado, a cúbica de face centrada e a hexagonal compacta também. Tá? Temos aqui uma outra animação que se encontra nesse endereço aqui do YouTube. No endereço você tem não só a animação, essa representação gráfica, artística, computacional do que é uma rede cristalina, mas você tem outros esclarecimentos sobre o que é um material cristalino. Vale muito a pena você visitar esses canais. E aqui, né, novamente, uma animação mostrando ali uma célula cúbica de face centrada e mostrando justamente a justaposição do padrão repetitivo, formando toda a rede cristalina do material. Então, uma célula unitária, que é justamente o padrão de repetição, e esse padrão de repetição ele vai sendo justaposto. Tá? Aqui, ó, body centered, face centered, hexagonal closed packet, né, são as expressões em inglês dessas redes cristalinas, né, desses padrões de rede cristalina. Nessa tabela aqui a gente pode ver que praticamente todos os elementos metálicos eles já foram mapeados em relação às suas características cristalográficas. A gente diz material cristalino, mas a gente fala características cristalográficas. Quando a gente estuda, né, essas características, a gente se refere a características cristalográficas. Material é cristalino, não é cristalográfico, mas o estudo é um estudo cristalográfico. Então aqui, ó, eu consigo ver várias organizações. Por exemplo, do alumínio. Do alumínio é esse aqui, ó, cúbico de face centrada, é o Face Centered Cubic. Tá? Vamos pegar outro aqui, ó, o cobre.
A mesma coisa, ó, face-centered cubic, ou seja, cúbico de face centrada. E por aí vai, né? O ferro, que é muito importante, o iron, tá? É cúbico de corpo centrado. Esse aqui é body-centered cubic, tá? Isso aqui é muito interessante, a gente tem que guardar essa informação, porque quando a gente for estudar aço, isso vai ser mencionado, né, que o ferro é cúbico de corpo centrado. E a gente sabe que o aço é uma mistura de ferro e carbono, até 2% de carbono. E o carbono é um átomo muito diferente do átomo de ferro. Ele entra nos interstícios dessa rede cristalina, provocando uma distorção dessa rede cristalina, e isso se reflete nas características físico-químicas, né, da liga que a gente quer, que é a liga ferro-carbono, principalmente nas propriedades mecânicas. Tá? De uma forma geral, a gente pode falar em sistemas cristalinos. Não existe somente o sistema cúbico ou hexagonal, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, mas existem diversos outros sistemas. É só você imaginar um cubo distorcido, por exemplo, tá? Onde você tem aqui as arestas, a princípio com diferentes comprimentos, as arestas A, B e C, e o ângulo, né, os ângulos entre elas, também, a princípio, todos eles diferentes, alfa, beta e gama. Então, variando esses parâmetros, você tem aqui diversas possibilidades de organização dentro de uma rede cristalina. E algumas estão aqui listadas. Quando você tem aqui a igualdade entre as arestas, A, B e C, tudo igual, tá? Deixa eu marcar aqui, A, B e C, tudo igual, como está aqui, ó, A, B e C, tá? E os ângulos todos eles iguais e iguais a 90 graus, a gente tem aquilo que a gente já viu, que é um padrão de organização cúbico na rede cristalina. Agora, quando você tem aqui as arestas da base desse prisma iguais e dispostas aqui, formando um hexágono, com a altura do hexágono diferente, ou seja, A igual a B diferente de C, e com os ângulos aqui, ó, alfa e beta iguais a 90, e o ângulo gama, tá, aqui, ó, são esses ângulos aqui, ó, tá, o ângulo gama é esse ângulo aqui da base, tá, é o ângulo que essas arestas aqui, ó, da base formam. Quando esse ângulo aqui é de 120 graus, a gente tem a rede hexagonal, tá, que ela pode ser compacta ou não, dependendo da inserção de átomos aqui no plano medial. Temos a tetragonal, onde fica caracterizada aqui com A igual a B e diferente de C. Ou seja, as arestas da base elas são iguais, mas são diferentes aqui dessa aresta que caracteriza a altura. É como se eu pegasse o cubo e desse uma esticada nele na sua altura. E eu tenho aqui, ó, alfa, beta e gama, todos eles iguais e iguais a 90 graus. Temos aquelas que a gente chama de romboédrica ou trigonal, onde a gente tem a igualdade das arestas, ou seja, A igual a B igual a C, mas a gente tem aqui, ó, uma variação dos ângulos, ou seja, alfa igual a beta igual a gama, mas eles são diferentes de 90 graus. Então é como se eu pegasse ali o cubo, né, e puxasse ele pela diagonal, dando uma distorcida. Tá? Temos aquelas que chamamos de ortorrômbicas, onde A é diferente de B, que é diferente de C, ou seja, todas as arestas são diferentes, mas os ângulos são iguais entre si e iguais a 90 graus. Tá? Então, novamente, você pode pensar nesse tipo de organização como um cubo meio que alterado, né? Você puxa um pouco a base, puxa um pouco a altura e você tem lá a ortorrômbica. Temos a monoclínica, tá? Onde A é diferente de B é diferente de C, alfa igual a gama, que é igual a 90 graus, diferente de beta. E temos aquilo que a gente chama de organização triclínica, ou rede, ou sistema cristalino triclínico, onde A é diferente de B, diferente de C, e alfa é diferente de beta, diferente de gama, diferente de 90 graus. Um conceito importante também nesse assunto é o conceito de variedades alotrópicas de um elemento. Tá? Isso se baseia no fato de que alguns elementos podem se apresentar em diferentes organizações cristalográficas, ou organizações, melhor dizendo, cristalinas, onde o estudo cristalográfico nos revela, né, essa diferença, ou seja, através da difração de raio-x. O carbono é um desses exemplos. Se eu organizo o carbono nessa forma cúbica, com átomos de carbono aqui nos vértices, nos 8 vértices do cubo, e esses átomos de carbono aqui dentro do cubo, eu tenho também essas ligações aqui covalentes
hibridizadas, né, ou híbridas sp3, que são ligações muito fortes, quando o carbono se organiza dessa forma, origina uma substância ou um material que a gente chama de diamante, um dos materiais mais resistentes e duros que a gente tem na natureza. Mas o mesmo elemento, o carbono, se organizar de maneira diferente, através de, por exemplo, prismas hexagonais, onde na base eu tenho ligações covalentes do tipo sp2, mas entre esses planos hexagonais eu tenho ligações fracas, tá? Ligações que facilmente se rompem. Então eu já tenho o material que nós chamamos de grafite. Dessa forma organizado, o carbono ele permite o escorregamento entre esses planos. Por isso é que o grafite pode ser utilizado como material com o qual você escreve, ou mesmo material para lubrificação. Tá? Esses planos eles deslizam entre si. Um assunto importante também que a gente tem que considerar é que a gente está falando do material sólido. Tá? Então, como é que o material se origina? Geralmente a gente faz as ligas, esses materiais metálicos que apresentam organização a nível atômico, eles são misturados no estado líquido. A gente mistura, por exemplo, o aço, o ferro e o carbono. Isso tudo no estado líquido. E depois a gente abaixa a temperatura, né? Diminui a temperatura e solidifica o material. Porém, ao se solidificar, o material ele se solidifica em pequenos volumes, separadamente. Nessa figura aqui, por exemplo, tá? Toda essa parte aqui, ó, amarelinha, é o material líquido. Tá? Isso representa o material líquido. E essas partes aqui, esses quadradinhos unidos, estão na forma de quadradinho para representar justamente o padrão de repetição, uma organização. Então, à medida que o material cristalino ele vai se solidificando, ele já se solidifica dentro da organização que a termodinâmica prevê para ele. Cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada, hexagonal, ortorrômbica, seja lá o que for. Então ele vai se solidificando já na forma de cristais. Porém, né, são núcleos cristalinos. Tá? Então, entre um núcleo e outro, a gente ainda tem, né, material líquido. Tá? Então, tudo isso daqui representa a mesma organização cristalográfica. Se o material for cúbico de corpo centrado, todas essas ilhotas aqui, ó, já solidificadas, são cúbicas de corpo centrado. Porém, né, elas têm orientações diferentes, conforme a gente pode ver. Se a gente considerar esses dois núcleos de solidificação, a gente vê ó, que esse pode ser representado por essa orientação. E esse daqui, ó, por essa orientação. O único problema, né, se é que isso é um problema, tem uma hora que esses núcleos solidificados eles vão se encontrar, porque eles vão crescendo. Eles nucleiam e depois tem a fase de crescimento. E eles vão se encontrar. Essa parte, né, essa interface, quando eles se encontram, a gente chama isso de contorno de grão. E cada ilhota dessa daqui solidificada, a gente chama de grão. O contorno de grão é uma interface onde você não tem concordância, ou melhor dizendo, uma discordância dessas redes cristalinas. Tá? Você tem o mesmo padrão se repetindo ali. O que varia é a orientação. Se eu tivesse assim, ó, duas redes cristalinas se encontrando assim, seria com a mesma orientação. Porém, elas se encontram assim, ó. Então elas têm orientações diferentes aqui na interface, aquilo que caracteriza o contorno de grão. Tá? Nessa figura aqui, ó, a gente já tem o material solidificado e cada parte dessa daqui representa um grão. Um grão, outro grão. Isso a gente consegue observar no microscópio óptico ou até mesmo no microscópio eletrônico de varredura. Tá? Aqui mais uma imagem muito interessante que é a solidificação de um material. O filmete começa com um material líquido, a temperatura vai sendo diminuída e o material vai se solidificando. Então eu tenho aqui ó, a formação de núcleos, tá? A formação de núcleos e a formação de grãos no final. Ó, aqui eu tenho um grão, aqui eu tenho um outro grão, aqui eu tenho um outro grão. Tá? Então é assim que ocorre. Os núcleos eles aparecem, eles crescem e no final eles se encontram. E quando tudo está solidificado, a gente tem aquilo que se chama de grão, e entre os grãos, o contorno de grão. Vou passar novamente aqui o filmete, porque esse daqui é muito interessante. Todos esses recursos que vocês encontram nos canais de YouTube, eles nos ajudam a entender essa realidade, essa teoria que foi criada sobre
materiais cristalinos, né? E sobre cristalografia de uma maneira geral. Bem, aqui também é uma representação, mas utilizando o isopor. É só uma analogia, uma comparação. O isopor é um material polimérico, é um material amorfo, ele não tem organização a nível microestrutural, a nível atômico. Mas isso aqui se parece muito com as figuras que a gente obtém em microscopia de varredura, microscopia eletrônica de varredura. Quando a gente pega, a criança gosta muito de fazer isso, pegar o isopor, quebrar e ficar tirando aqueles grãozinhos ali. O metal, né, os metais de uma maneira geral, o material cristalino, ele é mais ou menos isso, ele segue esse padrão. Se a gente pudesse fazer isso com o material cristalino, a gente veria justamente essa realidade aqui. Aqui dentro, de cada grãozinho, fazendo analogia, a gente teria uma única orientação cristalográfica. Tá? Isso falando a grosso modo, né? Eu não quero entrar, não quero falar muito sobre esse assunto, porque a gente está falando de uma maneira geral sobre a teoria. A gente tem especificidades disso que eu estou falando, naturalmente. Mas, a princípio, né, essa visão geral, essa visão primeira que a gente tem que obter sobre materiais cristalinos, obedece a esse padrão. Tá? Então, aqui eu tenho a mesma organização cristalina, aqui a mesma organização cristalina, mas quando isso daqui está disposto dentro do material, temos uma diferença na orientação dessas organizações cristalinas, né, da mesma organização cristalina. Aqui a gente já tem uma imagem de microscopia eletrônica de varredura mostrando esses grãos. Ó. Esses daqui são grãos, tá? Grãos. E aqui um outro tipo, né, de microscopia, talvez microscopia de força atômica, onde eu tenho aqui, ó, aqui a ideia dessa microscopia é que você possa ver os átomos. Tá? É uma microscopia que do ponto de vista didático pode ter alguma serventia, mas do ponto de vista prático ela é raramente utilizada em um laboratório de materiais, para caracterizar os materiais, para fazer um laudo técnico, por exemplo. Mas aqui é bem útil, né, porque a gente consegue ver o contorno de grão. Aqui está mostrando justamente essa área. Isso daqui é um tipo de microscopia muito utilizada em laboratório de materiais, a microscopia eletrônica de varredura, e aqui é uma microscopia de força atômica, né, que tem, digamos assim, uma utilização em pesquisa, ou então para formar essas figuras aí de aplicação didática. E, novamente mostrando uma falta de concordância na orientação. Eu tenho a rede cristalina vindo em uma direção e a outra vindo em outra direção. Quando elas se encontram, a gente tem o contorno de grão, e nesse contorno de grão tem uma falta de harmonia, digamos assim, uma discordância entre as orientações das redes cristalinas, né, que estão aqui representadas. Novamente, né, outras imagens. Isso daqui é uma imagem obtida por metalografia. O que é isso? A gente pega um pouco do metal a ser analisado, um pedacinho dele, faz o embutimento em resina, faz o lixamento para planificar a superfície a ser observada, faz o polimento, torna essa superfície metálica espelhada, você pode até se ver na superfície, e depois você faz um ataque químico para evidenciar o contorno de grão. Então aí você passa a ver o contorno de grão claramente, que é essa parte mais escurinha aqui, que é atacada preferencialmente. Tá? Então aqui tem uma representação artística, gráfica, né, esquemática de um grão, e aqui você vê um grão verdadeiro, né, dentro aqui de uma massa de um material metálico. Isso daqui é outra representação também, através do empilhamento de átomos, né, você vai arrumando eles ali. Quando você tem todo o material, uma única organização, ou seja, eles todos arrumadinhos, num padrão bem definido, e todos numa mesma orientação, sem que haja, digamos assim, a existência de grãos, e você tem um encontro, né? Você tem ali o contorno de grão, onde eles apresentam uma certa discordância no que se refere à orientação. Quando você tem esse tipo de material, a gente chama o material de monocristal. Quando você tem os diversos grãos, ou seja, é a mesma organização atômica aqui, é a mesma rede cristalina, porém com orientações diferentes. Do que a gente acabou de ver nas telas anteriores. A gente tem um material, né, que a gente chama de policristalino, ou policristal. E quando você não tem organização alguma, você só tem os átomos dispostos ali, você tem um material amorfo. Geralmente os polímeros são materiais amorfos. Tá? O aço é um material policristalino, e a gente tem algumas gemas que são monocristais.
A natureza gosta mais de trabalhar, né, com materiais policristalinos. Fica muito mais viável do ponto de vista termodinâmico. Porém, quando você trabalha com polímeros, você tem a possibilidade de ter um polímero parcialmente cristalizado, ou seja, uma estrutura cristalina dentro de um material polimérico. Mas isso é apenas uma fração do material. Aqui, por exemplo, temos uma representação também artística, né? A gente sabe que polímeros são materiais onde você identifica, são formados ali por cadeias carbônicas, longas cadeias poliméricas, compostas de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre. Tá? Esses são os materiais orgânicos que costumeiramente a gente encontra na natureza em longas cadeias. Tá? Então aqui a gente observa, ó, tudo enroladinho. Tá? Então isso daqui seria um polímero com um certo grau de cristalinidade. Tá? E bem, aqui ele está enroladinho também. E entre, né, esses volumes de organização a gente tem o material amorfo. Tá? Aqui a figura ampliada. Tá? E aqui a solidificação de um polímero, mostrando, né, essas esferulitas onde você tem uma organização, são aquelas cadeias enroladinhas. Tá? E esse polímero, pelo jeito, ele possui uma grande fração volumétrica na forma cristalina, na forma organizada. Tá? Isso daí a gente diz que são estruturas cristalinas parciais. Toda essa parte colorida aqui, ó, azul, essa parte avermelhada, e essa parte aqui púrpura seria a parte do material sem estar organizado, material amorfo. Geralmente essas figuras elas são criadas por microscopia, elas são obtidas por microscopias ópticas de luz polarizada. Tá? Bem, dentro desse assunto também tem algo que a gente precisa calcular, que é o fator de empacotamento atômico. O que seria isso? A gente considerando aquela figura, aquele padrão de repetição cúbico, por exemplo, eu vou utilizar o padrão de repetição cúbico como base para a gente efetuar esse estudo. Eu quero determinar qual é a fração volumétrica desse padrão cúbico que é efetivamente ocupada por átomos. Tá? Isso a gente chama de fator de empacotamento atômico, ou FeA. Tá? Eu vou fazer um aqui, voltado para a rede cúbica de face centrada. E as outras seguem, digamos assim, um padrão semelhante. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho átomos ocupando, né, o interior dessa célula, mas quando eu considero o padrão de repetição cúbica, que é uma abstração, né, eu faço cortes ali dentro da rede cristalina do material e tiro dali um padrão cúbico, eu tenho que ver quantos átomos efetivamente estão ali dentro desse cubo. Então a gente viu anteriormente, ó, que no cúbico de face centrada eu tenho aqui meio átomo em cada centro de face. E são 6 faces. Então é meio vezes 6. Isso daqui é igual a 3. Então, considerando, né, somando todos os átomos que se encontram ali nas faces, eu tenho 3 átomos. E eu tenho aqui, ó, os vértices ocupados por 1/8 de átomo. 1/8, 1/8, 1/8. E quantos vértices eu tenho? Eu tenho 8 vértices. E eu tenho eles ocupados aqui por 1/8. Então, no total, eu tenho um átomo. Então, eu tenho 3 átomos, né, se eu considerar os átomos que se encontram nas faces, meio em cada face, e eu tenho os átomos que se encontram, né, de forma fracionada nas pontinhas ali, nos vértices. Então, somando tudo que eu tenho em termos de volume atômico, eu tenho 4 átomos aqui dentro desse padrão cúbico. Tá? 4 átomos. E qual é o volume desse meu padrão cúbico? Bem, eu considero aqui a aresta igual a A. Né? A aresta do cubo é aquilo que vai do centro de um átomo até o centro do outro átomo, aqui como indicado. Eu sei que o volume cúbico é A elevado a 3, A elevado ao cubo. Porém, agora, né, eu tenho 2 parâmetros ali. Eu tenho o raio atômico e eu tenho o volume do padrão cúbico, que está em função de A. Eu tenho que me utilizar aqui da geometria desse cubo para poder fazer uma relação entre R e A. Então aqui eu vou utilizar Pitágoras. Tá? Aqui está o triângulo retângulo. Então isso aqui é A, as arestas, né, são iguais a A, o que equivale aqui aos catetos desse triângulo retângulo.
Então eu tenho A ao quadrado mais A ao quadrado, e nessa diagonal aqui, ó, eu tenho 4R. Então A ao quadrado mais A ao quadrado é igual a 4R elevado ao quadrado. Ou seja, manipulando isso daqui, do ponto de vista algébrico, eu tiro que A é igual a 2 raiz de 2R. Então, eu considero, né, que isso daqui, ó, é a relação entre A e R. Eu considero também que o número de átomos na célula cúbica é igual a 4. Eu considero que o volume atômico é o volume, né, o volume atômico, eu digo, volume de átomos que se encontra ali dentro. É 4, o número de átomos, que multiplica 4 terços de πr ao cubo. Bem, fazendo os cálculos aqui, eu tenho 16,76 R ao cubo. Fazendo as duas relações, ó, volume de átomos sobre o volume da célula. Tá? Eu tenho aqui, ó, que é 16,76 R ao cubo, e aqui embaixo 22,63 R ao cubo. Corto aqui o R ao cubo, e isso daqui é aproximadamente igual a 0,74, ou 74% aproximadamente. E como é que a gente interpreta isso? A gente interpreta que 74% dessa célula cúbica, que é o padrão de repetição da rede cristalina cúbica de face centrada, ela é ocupada por átomos. Isso daí é uma medida da ocupação atômica dentro dessa célula que representa o padrão da rede cristalina. Isso é muito importante, porque dependendo dessa ocupação, a gente tem um reflexo nas propriedades elétricas, nas propriedades mecânicas, magnéticas e por aí vai. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. A gente se vê no encontro 3. Até mais.